Todo dia uma pessoa. Quase todo dia, né? Tem dias Há que eu mais não de faço. 25 anos no mercado Faço da construção 3 vezes civil, normalmente atendendo o a toda programa. a região Essa sul do edição Brasil. 775. A RPP Construtora de Caxias do Sul, Porque tem Rio um Grande site do de Sul, notícias, né? é reconhecida pela Nós temos qualidade uma de rádio seus web serviços. Desde a E essa escolha de programação terrenos vai pra e os rádio, tem trâmites música, legais até a execução, tem o desenvolvendo comercial, né, que eu tenho que acabamentos fazer de alto padrão e a pontualidade na Parcerias, entrega das nós temos obras, escritório garantindo a de captação idoneidade de e a recursos. confiança aos clientes. Então, tem a Certificada com a ISO estatística que eu tenho que criar, 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Vamos lá, Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! É o Teoria de Tudo que está no ar. Em busca da razão perdida, e nós vamos ao infinito e além, né? Talvez nunca recuperemos a sanidade e a razão, mas vamos continuar tentando, porque é bom conversar, é bom trazer, né, as pessoas que têm aí também amor, né, pelo conhecimento, pela razão, pela transformação, em busca da felicidade, né? Pensando bem, dá para ser feliz. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 775. Lembrando que temos o apoio de RPP, CPR Rodas e Pneus, Unicesumar, TV Caxias, Canal 14 da NET, a Mecânica São Eloy, nossos queridos amigos da Top Down Informática, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, o Samai também, que está conosco aí com o programa das caixas d'água. E, é claro, o Shopping Világio Caxias também. Amigos queridos que fazem parte aqui, né, do nosso circuito, do nosso círculo de informações ao vivo pelo Facebook, mas também pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo YouTube, na nossa rádio sabecaxias.com.br. Eu sou Miguel Brambila, como já falei, né? E estamos juntos neste dia 22 de janeiro de 2026, 16 horas 13 minutos ao vivo, 26 graus é a temperatura. Você que estiver nos escutando, né, na nossa pós-audiência, que aliás cresce a cada dia, muito obrigado a você que nos escuta, como disse a minha amiga Suzana ontem, né, lavando a louça, botou o programa, ouvindo como rádio, programas que ela já não tinha tido tempo de ouvir ou assistir. Você pode nos assistir pela sua Smart TV, pelo YouTube, você pode nos ouvir, né, no rádio do seu carro, apenas botando, né, o Bluetooth pelo rádio, botando a internet, enfim, por toda a plataforma, desde 2010, nós estamos com você.
E em sabecaxias.com.br, o nosso rádio portal, você encontra, portanto, como destaque hoje, até para que você se referencie, filme oficial da 35ª Festa da Uva, traduz o espírito comunitário do evento. Nós vamos rodar o filme para você daqui a pouco também, para que você veja em primeira mão um belo filme feito na Vila Deitrone, aqui em Caxias do Sul, a Festa da Uva que está aí, né, nas portas do começo. 8º feirão, quita dívida CDL, Caxias recupera 4,2 milhões e projeta outros 3,6 milhões até o fim do ano. Cinema de Verão festeja a produção brasileira. O Cinema de Verão, para quem não sabe, é só entrar no site, é claro, mas também para referenciar, 12ª edição vai de 26 de janeiro a 8 de fevereiro, com 16 títulos que serão exibidos gratuitamente ao ar livre em diferentes locais de Caxias do Sul. Um projeto bem legal. Filmes na Praça Dante, na Praça de Ana Rech, no Teatro do Sesc, em Galópolis, na Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, em Forqueta, enfim. Vários filmes do Mazzaropi e outros tantos, né? Não só do Mazzaropi, filmes brasileiros, Dois Filhos de Francisco, A Hora da Estrela, Deus é Brasileiro, Hip Hop Caboclo, o Mazzaropi Sai da Frente, enfim, programação gratuita e promovida aí com fomento à cultura muito legal. Parabéns aí aos organizadores. No Brasil e no mundo, os destaques: Lula conversa por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Governo federal enviará proposta de acordo Mercosul-União Europeia para o Congresso. A arrecadação federal bate recorde de 2,89 trilhões em 2025. Isso que a reforma tributária começa agora, né? Está começando a transição, né, para a reforma. Os Estados Unidos estão negociando acesso total à Groenlândia, diz Donald Trump, que está brincando de war, né? Está achando que é o dono do mundo. Supremo arquiva inquérito contra delegados da Polícia Rodoviária Federal por blitzes nas eleições. Conselho Federal de Enfermagem autoriza a prescrição de antibióticos por enfermeiros. É o Teoria de Tudo o que está no ar. Nós vamos falar sobre liderança em instantes. Nós apenas pedimos a você a paciência e também a atenção de 30 segundos para CPR Rodas e Pneus. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. 1.000 alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. É o Teoria de Tudo que está no ar e a nossa pauta. Artigo publicado no nosso portal, A Evolução da Liderança e o Futuro da Gestão de Pessoas, por Daniela Grolli, ampliado na pauta presencial aqui, com a autora, psicóloga corporativa, CEO da DG Recursos Humanos, atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de empresas e pessoas, ela é mestra em psicologia com estudo em cultura organizacional e indústria 4.0 pela Universidade de Santa Cruz do Sul, é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela UniPRS, possui certificação em profissional e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, pós-graduada em Dinâmica de Grupos pela Sociedade Brasileira de Grupos, psicóloga formada pela Faculdade da Serra Gaúcha e atualmente se dedica em preparar e atualizar RHs e líderes para lidar com as mudanças geradas pela transformação do mercado de trabalho. Então, preste atenção, né? Porque nós vamos com certeza aprender muitas coisas com ela aqui. Daniela, é um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, né?
Aí falando um pouquinho sobre esse assunto que está tão em pauta, né, hoje. Então, né, a evolução da liderança e o futuro da gestão de pessoas. Começamos por aí, né? Essa Começamos é a por pergunta. aí. O que significa? Então, na verdade, o que acontece, né, Miguel? O mundo ele mudou, né? O significado do trabalho ele mudou na vida do ser humano. E isso se deve também muito ao avanço tecnológico, e o acesso à informação faz hoje com que os líderes eles tenham que ter um funcionamento diferente do que eles tinham há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Então, quanto mais para trás a gente for, mais ortodoxo, né, e mais previsível a gente era. E hoje a mudança ela passa a ser a instabilidade ela passa a ser um padrão. Então, o líder ele tem que se adaptar, né? Ele tem que se atualizar diante dessa instabilidade, dessas mudanças. Então, hoje é bem desafiador ser gestor. E aí, eu tenho um pensamento filosófico que o passado é tão eterno quanto o futuro. Uhum. Então, tu falaste, né? A velocidade 30 anos atrás, de uma década era uma, depois foi acelerando, né? E hoje, enfim, o que significa essa instabilidade em termos de relação com a eficiência que um líder tem que ter? Na verdade, o que acontece, né, Miguel? A instabilidade que eu quero dizer uma vez tu contratava, por exemplo, tu tinha 10 pessoas, tu tinha que contratar 10 pessoas. E aí tu contratava essas 10 pessoas, tu não tinha que pensar em reter elas, tu não tinha que pensar que elas iam sair, tu contratava e o quadro estava fechado. Hoje, a cada 10 pessoas, 5 não ficam quando tu contrata elas. E faz parte do momento atual. Sim. Pelo excesso de informação que a gente... Não só pelo excesso de informação, pelas oportunidades que existem, pelo entendimento que as pessoas têm do trabalho na vida delas. Mas o que eu quero dizer com essa instabilidade que o líder tem que lidar hoje é ter uma equipe coesa, uma equipe sólida, uma equipe que tu contratou 5 pessoas e que daqui uma semana, 10 dias, um mês, metade dessa, né, sei lá, contratou 6, 3 não estão e tu vai ter que contratar mais 3 de novo e mais 3, né, e aí isso vai girando. Então, é essa instabilidade. Então, não só por conta das pessoas saindo e entrando, mas tu perde processo, tu perde informação. Quando tu pensou assim, pô, tô com a equipe já completa, alguém pede pra sair. Então, quando tu vai começar a implantar ou quando tu vai começar a inovar, outra pessoa, daí, não, tu tem que dedicar o teu tempo para contratar e fechar o quadro daquele setor. Então, o líder hoje, ele tem que administrar várias caixinhas, né? Uma vez era só, né, sinalizar. Uma vez a preocupação do líder, ela era só entregar resultado. Entregar resultado hoje continua sendo uma responsabilidade do líder, mas é muito mais complexo, né? É muito mais profundo hoje, ele é muito mais. Existem muito mais contingências nesse processo do liderar. Né, por conta da instabilidade, por conta da globalização, por conta do acesso à informação, por conta hoje 2026 é um marco, né, na história do mercado de trabalho. São 5 gerações trabalhando juntas. Sim. Uma vez baby boomer até a geração Z. Isso aí. Então, não. Uma vez. Quase de zebra, né? Em alguns casos. Exato. Deu zebra na geração. Não é o caso do Gustavo, que saiu de casa cedo para trabalhar. No caso, né? E na verdade, né, Miguel, o que acontece? Cada pessoa se comunica de um jeito, eles têm valores morais muito diferentes, eles têm entendimento sobre a vida diferente, e isso gera conflito. Que era um negócio que uma vez não tinha. Todo mundo era meio que igual, assim, né? Os valores, eles não igual, eles eram muito parecidos. Sim. Então, hoje, de novo, há 30 anos atrás, nós estamos em 2026, mas vamos lá, há 40 anos atrás, não se tinha essa informação que tem hoje. Não. Então, para ti saber que a inovação de outras empresas e se ficar se questionando se a empresa que tu tá, ela é uma empresa boa, não tinha esse tipo de questionamento. Sim. Que hoje gera movimento. Tu começa a se perguntar, pô, será que eu tô numa empresa boa?
Até porque a empresa boa pode deixar de ser boa muito rapidamente. Muito, exato. Assim como o colaborador também pode deixar de ser bom em... Muito rápido. Exatamente. Se ele não se mantiver, né, Exato, se ele não se atualizar. Na velocidade da informação. Né? Exatamente. E a empresa da mesma maneira. Né? A empresa também tem que se atualizar. Sim. Né? E esse conflito de gerações trazido para dentro da empresa, e o papel do líder não é fácil. Realmente. Não é, Miguel, as pessoas não querem mais ser gestor hoje. Uhum. Eles não querem mais ser porque é difícil. Porque tu imagina que tu tem que entregar um resultado para essa empresa e tu tem 10 pessoas e são 10 tipos de comunicação que tu tem que ter para entregar um resultado que tu precisa. Então tu tem que saber como é que tu conversar com A, como é que tu tem que conversar com A, como é que tu tem que conversar com B. E aí, além disso, tu tem que gerenciar o conflito entre eles. Além disso, um deles vai pedir para sair, tu tem que contratar outro. Sim. Sabe? Sim. Então é muito complexo. E hoje, o maior desafio do líder não é o tempo de trabalho, é o desgaste emocional. Que significa, né, quando é exagerado no sentido de desafio e de constante instabilidade, um cenário não chega a ser um cenário de guerra, mas quase como se fosse. Isso. Perde um soldado, manda outro. Exatamente. E aí, assim, só que o soldado ele não vem pronto, né? Sim. E aí tu tem que treinar o soldado. Aí quando o soldado tá pronto, ele vai embora. Sim. Sim, e mesmo porque ele pode vir com muitas expertises, mas ele não conhece o sistema da empresa. Eu sou músico há muitos anos e nós vivemos isso na música há muito tempo. Uhum. Sai um baterista, entra outro baterista. Ele pode tocar bateria muito bem, mas ele não conhece a música, tem que ensaiar tudo de novo, blá 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 blá. Tem uma gestão de conhecimento com as pautas, mas exato. Mas é trabalho, retrabalho, etc. Aí uma empresa, perfeito. Então, assim, existe uma curva de aprendizado da pessoa, né? Tanto técnica, né, do baterista, quanto ele vai ter que aprender a se relacionar com essa banda, entender como é que o Miguel funciona, como é que é o jeito que ele vai falar com o Miguel. Como é o volume do ensaio. Isso, daqui a pouco na outra banda ele podia se atrasar, na banda do Miguel ele não pode mais. É isso aí. Né? E aí ele vai se atrasar na banda do Miguel, mas ele vai levar uma chamada e na próxima ele não vai mais chegar, ou talvez ele chegue de novo. E eu não posso perder, porque não tem muitos no mercado. Isso, e aí isso é um ótimo quesito, assim, porque hoje as empresas elas acabam sentindo muito medo de perder os colaboradores, e na verdade elas acabam perdendo eles por uma falta de gestão, muitas vezes, porque o próprio colaborador, por ele saber que ele é insubstituível, ele também faz o que ele quer. Sim. Ele valoriza, né, o passe porque ele quer crescer. Exato. Você não pode ter um funcionário que não queira crescer, porque aí você também não tem motivação dentro da empresa. Não, com certeza, né, Miguel? Mas aí também o que acontece? O que a gente sente também muitas vezes. Claro que a gente tem que... o próprio colaborador, assim, ele tem que entender que ele deseja crescer, mas ele vai ter que pagar alguns preços, né? Ele vai ter que, às vezes, ou ficar mais, ou ele vai ter que viajar e ficar longe da família por 15 dias, ou ele vai ter que, né? Não existe o resultado. O resultado ele não é igual para todo mundo que faz as mesmas coisas. Então, existem algumas posições dentro de empresas que têm uma remuneração melhor. E beleza, tu quer ocupar aquele espaço, então tu tem que ter A, B e C. Se tu não pagar esse preço, alguém vai. Sim. Né? Claro. Então, o que não dá para fazer é cobrar. E não é a qualquer preço. Não é a qualquer preço. Não, e outra, cada pessoa sabe do seu limite, né? Sim, sim. Eu não quero. Beleza, eu quero ser um líder, mas para eu ser um líder eu tenho que viajar toda semana. Não quero, beleza. Só que o que às vezes o colaborador ele tem que entender? Que às vezes ele não vai ganhar o valor que ele precisa, que ele gostaria, mas ele vai ter que pagar, né? Tipo assim, são escolhas, né? Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Essa equalização de linguagem. Porque a linguagem é altamente psicológica, né? Então você pensa de um jeito e precisa filtrar, né? Aquele conflito para que você coloque no tom correto a palavra e que não gere, né? Exato. E assim, né, Miguel? O diretor ou o vendedor, às vezes ele não vai ser sutil na colocação dele.
Ele vai cobrar, daqui a pouco tá faltando um produto, a empresa se comprometeu a entregar e ele vai vir com os dois pés. E aí, como é que tu, enquanto gestor, vai absorver aquela informação e não passar ela como tu ouviu? Tu passa a ser um filtro. E aí eu te pergunto, né? Que a gente conversando. Tu imagina o nível de autoconsciência, de inteligência emocional e de resiliência que um gestor tem que ter, que eu sempre falo, né? O bom gestor, ele apanha, mas ele não bate. Então, porque ele precisa do resultado, ele vai conseguir o resultado através dessas pessoas. Ele não pode perder o cliente e não pode perder quem está produzindo né, aquilo que ele vende, né? Exatamente. O serviço, o produto, etc. Isso aí. É por isso que as pessoas estão desistindo, porque exige quase que um sacerdócio. Né? Exatamente. E é complexo, não é tão simples, não, né? Não, porque tu é psicóloga. Sou. Tu somatiza isso muito. E vira doença. Doença cardíaca, vira problemas de alcoolismo. Em algum lugar tem que ter uma válvula de escape. Exato. Não pode botar tudo no peito. E outra também, né, Miguel? O cargo de gestão, ele não é para todo mundo. Não. Só que a pessoa também precisa entender que se ela tiver nesse cargo de gestão, ela tem que ter essas habilidades, ela tem que ter essas competências. Ou ela perde. Ou ela perde. Né? Ou ela perde. Ou ela é engolida pelo próprio... E o que compensa nesse sentido? Né? Só o dinheiro compensa? É uma boa pergunta, assim, eu acho que... Não, eu não acredito que o dinheiro compensa, eu acho que, no meu entendimento, daí é uma opinião, né? Sim. Na minha percepção, a liderança, ela é desafiadora, ela é desafiadora, mas ela é muito gratificante também, assim, porque se tu exerce ela com propósito, com entendimento, e tu tem essas habilidades que a gente estava falando até então, porque difícil é para uma pessoa ocupar um cargo de gestão se para ela ser resiliente e ela ser uma pessoa forte, corajosa, aí, emocionalmente falando, se ela tem que fazer um esforço muito grande para isso, se ela sofre de ter que fazer esse movimento. Agora, se é um movimento natural, emocionalmente, de uma pessoa cognitivamente, emocionalmente capacitada para esse cargo, a gestão ela é natural. Né? Ela é natural e ela é gratificante. Tu poder ver, de alguma maneira, que tu impactou a vida de alguém através de ti, não é só dinheiro, né? Ela não vamos ser hipócrita, né, gente? Dinheiro também importa. Mas é muito mais do que isso, muitas vezes. Tu vê que, ele lê um livro, ou ele se desenvolveu, ou tu conseguiu... É uma pessoa que era tímida e tu ensinou ela a ser comunicativa. Eu vejo isso no futebol, que o dinheiro não é tudo, porque você vê atletas de alto rendimento, milionários, que não conseguem render 100% quando se apresentam. Do Neymar, por exemplo. Sim. Entende? Que como gestão de carreira, ao contrário de outros, do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Eu ia dizer, o próprio, dizem, né, eu não sou muito futebol, mas o próprio Messi, né, o Cristiano Ronaldo é um cara que, no meu entendimento, né, que a gente escuta falar, ele é uma pessoa disciplinada, ele não tem talento, né, agora tu imagina o Neymar, olha eu falando de futebol, né, mas o Neymar com a disciplina do Cristiano Ronaldo, como é que será que ele seria, né? Exatamente. Normalmente, né, esses brasileiros são mais naturais do que disciplinados, que é uma questão do brasileiro mesmo. Aqui isso eu estou aqui também supondo, né, analisando empiricamente. Isso. Nós estamos aqui numa região de colonização europeia, onde, é claro, a disciplina entra, né, nessa questão. E o que mais entra na questão da evolução da liderança, no sentido dessas 5 gerações, só para dar um exemplo, eu vivo isso na família. Eu tenho filhos, né, de 3 idades diferentes. Tem 35, o outro tem 28 e tem uma menina de 17. Então nós estamos falando que a inteligência artificial, ela me disse, gasta muita água. Aí eu fiquei raciocinando, por quê? Eu suponho, né, disse para ela, que seja para esfriar as máquinas, né? E ela, de certa forma, nós temos essa relação, então por isso que a gente consegue equalizar. Eu imagino isso dentro da empresa. Estamos falando aqui na mesa do café, né? Aí ela fez uma cara assim, como se eu tivesse falado uma idiotice, né? Imagina se fosse isso. E pesquisou, e é justamente isso. Como a inteligência artificial exige máquinas muito vigorosas, ela gasta muita água para esfriar, quase como uma usina, né?
Então, eu acho que isso dentro das empresas acontece. O ritmo de pensamento é acelerado dos mais jovens, da geração Z, com o Baby Boomer, que eu não chego a ser Baby Boomer, eu acho. Né? O Baby Boomer é anos 50, 60, né? Eu sou como profissional já dos anos 80. Mas eu nasci no final dos anos 60. O que é? É uma geração Baby Boomer para X, assim, X. Tô quase, né? Sim. Né? Saindo da Ô, Miguel, mas sabe o que acontece? Por exemplo, eu sou geração Y, né? Os meus pais, tu nasceu o quê, não? 69. O meu pai e minha mãe, eles nasceram por 55, X. Então, aí, o que acontece? Por mais que eu seja Y, eu fui criada pelos meus pais. E os meus pais têm valores morais muito fortes, né? Então, muito do que eles aprenderam, eles passaram para mim. Então, eu tenho muitas características da X, mas eu tenho muitas da geração Y também, que vem da minha base familiar, né? Então, claro que existe a teoria das gerações, existem algumas peculiaridades de cada geração e de cada data ali, mas primeiro que se a gente for para uma teoria, a gente vai ver algumas características, se a gente for para outra teoria, a gente vai ver outras. Por exemplo, podemos citar um pouco. Por exemplo, a gente tem a geração X. A geração X é uma geração que ela começa a ter a geração Y, sei lá, Baby Boomers e geração Y, por exemplo. São gerações que têm eles têm como um valor muito forte a estabilidade. Então, são pessoas que entram numa empresa e ficam 40 anos. Né? São pessoas que têm como a solidez um valor moral, assim, né? E a geração Z, por exemplo, é uma geração que ela pauta muito na diversidade, ela trabalha por um propósito, né? Trabalha por um significado. A geração Baby Boomer, geração X, né, enfim, são pessoas que precisavam do dinheiro para sobreviver. Diferente de hoje. Hoje, né, tu tem acesso à informação. Uma vez, eu te digo assim, quando eu estudava aqui, eu tinha que esperar, na minha época não tinha Uber, né, quando eu estava na faculdade. Mas se eu saísse da sala, por exemplo, 10 horas, eu já não conseguia pegar o ônibus às 10h15, porque eu tinha que andar 2, 3 quadras, e aí eu tinha que esperar de novo só daqui meia hora. Então, isso interferia em toda a cadeia de tomada de decisão na hora de ir embora da faculdade. Parece um negócio que é besta, né? Mas não, é bem mas hoje a logística, né, do movimento é física, né? E assim, né, Miguel? Daí hoje, como é que seria num futuro, né? No caso, se eu estivesse hoje na faculdade. Bom, eu aperto um botão, eu escolho um carro, se eu quero com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, e ele tá na porta da minha faculdade por talvez R$6, R$10, né? Então, que era um negócio que era totalmente utópico para mim há 10, 15 anos atrás, né? Então, o que significa isso? Me daria liberdade de sair da aula às 10h30, talvez, sendo que antes eu tinha que sair às 10. E eu tinha que esperar esse ônibus. Então, eu também tive músculos que hoje a geração Z não tem. Sim. Por exemplo, esperar. Paciência. Hoje tu abre a Netflix, e se a Netflix não tá abrindo, daí tu pega teu celular para esperar a Netflix girar lá o... É verdade. Ou, por exemplo, tu tá na sinaleira, a sinaleira tá fechada, pra te se distrair, tu pega teu celular pra olhar as mensagens. Até que alguém te buzine pra ti, porque já abriu a sinaleira. É verdade. Eu sou geração Z, eu acho. Pensando bem, eu acho que eu sou... Porque nós acabamos mutando, né? Isso. A gente se adapta, né? Exato. Então, os valores morais... Tem muita coisa aqui, né? Claro, teve a tecnologia, mas teve também uma mulher que foi pro mercado de trabalho. Teve uma época ali que, acho que foi ali pela... Né, as mulheres da geração X... foram mulheres que teve o aumento do divórcio, né? Justamente por conta do quê? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, uma coisa que não existia antes, no Baby Boomers, por exemplo, né? Sim. E aí muda, tudo isso acaba interferindo em como o ser humano se comporta, as escolhas que ele faz. Então, hoje, claro que tem coisas, né, Miguel, que a gente tem que falar, assim, que é fundamental. Tem coisas que a tecnologia, ela, de fato, ela catalisa, e de fato, as coisas mudam mesmo. Mas tem coisa que não vai mudar. A meritocracia, por exemplo, não muda. O tempo de maturação do ser humano não acelera com a tecnologia. Exato.
né? É individual. Né? É individual. É individual. O fato de tu querer um aumento de R$500 em 3 meses porque não significa que tu vai maturar emocionalmente para ganhar aqueles R$500, ou sei lá, cognitivamente. Porque a cenoura não é a motivação, né? É aquela história do dinheiro. Você tem que buscar as habilidades cognitivas, emocionais necessárias. E acho, né, que eu concordo plenamente. Falei ontem numa palestra exatamente isso, que a nossa transformação, você não pode, a natureza não dá saltos. Não, isso. O conhecimento ele precisa, né, de um tempo de maturação, né? E isso tem uma série de fatores externos, inclusive, exato, também, e internos. Claro. Só que e isso frustra às vezes as pessoas, né, Miguel? Porque, eu tô aqui faz 6 meses e ninguém me viu como líder ainda. Sim. Pô, quantos líderes tu conhece que tem 20 anos, 21, 22? Por quê? Porque a gente não tem maturidade. Às vezes a gente tem que passar por um processo de maturação profissional para ser um líder. E quando se fala, isso é uma questão importante, porque envolve sentimentos, né, de ambição que devem ser administrados, mas com ética, porque não é a qualquer preço. A ganância não é legal no ambiente de trabalho, porque você vai ser um sabotador. Exato. Então, tudo isso com RH, com a psicologia, né? Nós falamos a outra vez, eu acho, não sei se foi contigo que eu falei, que tem uma série, o Billions, que tem psicólogo dentro da empresa. Foi né? comigo. Foi comigo. E assim, né, Miguel, de onde é que... Porque o que acontece? Existe esse anseio e essa ansiedade, né, para que as coisas aconteçam rápido. Mas, tipo assim, de onde é que elas vêm, né? De rede social. Tu viu lá que o Miguel acabou de ser promovido, ele postou lá no Instagram, no Facebook, que ele ganhou uma plaquinha, que agora ele trocou o carro dele, agora ele tá andando de Porsche. O que será que ele fez? Ele tem 30 anos, ele já comprou. Daí tu começa, né? Mas tu não sabe o que ele fez pra comprar o Porsche, tu não sabe o que ele fez pra... Tu não sabe não quantas... sabe nem se é verdade. Não sabe nem se é... Muitas... Não, exato. E aí a gente pega aquele recorte dos 5%. E morre de inveja. Exato. Acha e aí... que não tem sorte na vida. Exato. E aí tu começa a olhar para a tua vida. E aí é uma leitura... Olha para o Celta. Daí tu faz uma leitura imatura, uma leitura injusta da vida, que ela não é, a vida não é. Contigo mesmo, né? Exato. Tu sabe que eu tava, no final do ano, assim, eu tava na praia ali, e nós tava Natal, assim, e nós jantamos, assim, meu marido olhou e disse assim, nós nem postamos nenhuma foto, né, no Natal, só tava eu e ele. E nós não postamos nenhuma foto no Natal. Eu disse assim, mas por que tu tá pensando sobre isso? Ele disse, não, porque tá daí tu vê todo mundo postando, aí tu vê, às vezes a pessoa passou o ano inteiro quebrando os pratos com todo mundo, mas no Natal tá todo mundo vestido, tá todo mundo bonito, então assim, significa... Aquela cara assim de que não queria estar aqui, né, com a avó, com o tio, que, né, aquela cara de Natal, né, exato, que cada um tem os seus perrengues. Exato, então assim, é um recorte da vida que às vezes ela não significa nada. Isso afeta a liderança? Com certeza. Que é a nossa pauta? Com certeza. Por quê? Porque a rede social, ela te vende um negócio que não existe. Sim. Então, claro, eu uma trouxe... felicidade que não é plena. Obrigada. Isso aí. E aí tu começa a se comparar. Tu se compara, claro, tu essa ideia do Natal, né? Mas levando isso pro ambiente corporativo, tu começa a ver que o Miguel ali na Unicesumar, ele ganha cupcake e eu na minha empresa não ganho nada. Daí no aniversário ele ganha cupcake, no calor eles levam picolés. Minha empresa não tem nada, só tem o transporte. E aquilo começa a te insatisfazer, né? Tu começa a fazer uma leitura insatisfeita de onde tu tá. Sim. Daí tu começa, mas deve ser legal lá. Daí, beleza, tu foi lá pra trabalhar onde o Miguel trabalha. Aí tu vê que nem tudo que brilha é ouro. Daí tu vai chegar lá, vai ter um cara que é carrasco, um cara que é mal educado, alguém que grita contigo, mas tu tá ganhando cupcake e tá ganhando picolé. Sim, tu olhou só a superficialidade da situação. Que é o que aparece em rede social. Ninguém passa quando tá chorando, né? Não, isso dentro da empresa, vamos dizer, como desafio de manutenção de mão, né, de obra, né, dentro de uma empresa. Dizer, olha, né, não é bem assim, vamos tomar cuidado com a ansiedade. Como um dos valores, porque eu estou ainda em loop na questão anterior, que valores as gerações
tem diversos, mas não significa que se relativizou a ética, né? Não quer dizer que a ética mudou, que a ética ética é a mesma. Né? Não, a ética é a mesma. O que mudam, né, são os valores morais, assim, eu quero ter uma casa, eu quero alugar uma casa. Isso. Eu quero ter o meu carro próprio, eu quero andar de Uber. Exato. Uhum. Agora, o que é ética, ela é ética. Sendo, exato. Né? Ela continua sendo. Eu quero pintar o meu cabelo de azul. Ok, né? Isso. Não tem nada a ver com ética. Nada a ver. Não. Agora, o que muda? Muda, na verdade, as decisões que tu... o que agrega, o que tem valor para ti hoje, né? Então, por exemplo, uma vez tinha valor para o Miguel comprar um terreno. Sim. Hoje, talvez, nem a faculdade seria algo que agregasse valor para alguém, né? Tem gente pensando assim, já. Entendi. O que, embora, para mim, no meu entendimento, o estudo é um negócio que ele não é nunca substituído. Ele nunca. Não se estuda para ganhar dinheiro, se estuda para se desenvolver. Exatamente. E outra coisa. Mas eu assisto o YouTube, não é a mesma coisa. Uma faculdade é uma faculdade, YouTube é YouTube. Essa é uma questão interessante que daí, diante das nossas infinitas possibilidades, né, que tu falasse alguns minutos atrás, tanto escolher o carro da Netflix, né? Eu não fico, né, se no meu aplicativo não abre, seja, né, no YouTube ou no Facebook, eu já vou para outra rede social, etc. As conversas estão assim. Se você demora para responder, a pessoa já muda de assunto. Tá difícil conversar com as pessoas nesse ritmo acelerado. Mas, porém, sem direção. Porque você tem tudo, mas você não tem uma curadoria necessária para saber. Eu tenho tudo numa enciclopédia mundial, conhecimento, né, maior do que tinham os imperadores do passado, mas eu vou lá e só acesso o influencer. Isso. Não, e é tudo muito. É um excesso de informação, mas nada com profundidade, né? E é isso aqui que acontece. É isso que eu te trouxe sobre o acesso à informação. A tecnologia, ela é muito boa, mas ela precisa ter uma maturidade. Na hora de interpretar, ela precisa ter maturidade. E isso precisa de liderança, precisa de liderança e de autoliderança também, né? Sim. Precisa da liderança e da autoliderança. Eu acho que esses são os papéis dos educadores e dos chefes. E de direcionar. Por exemplo, o próprio líder, assim, né, Miguel? O que acontece? O Miguel vai trocar de empresa. Ok, eu entendo, Miguel, mas tu tá indo pra, sei lá, tá pra Unicesumar, tá? A Unicesumar te paga transporte. Quando tu for colocar no papel, tu tá ganhando mais aqui. Mas a empresa que tu tá indo, ela vai te dar, o salário vai ser mais alto, mas o plano de saúde que eles vão te descontar vai ser maior o desconto. Então, às vezes eles não fazem esse cálculo. Ou eles trabalham perto de casa e eles buscam uma empresa que eles vão ganhar, sei lá, R$200 a mais por mês, mas leva 1 hora para chegar. Esse é o papel do líder, do RH, explicar, exato. Deixar claro. Mas Miguel, uma vez o líder ele não tinha esse papel, porque é um papel, querendo ou não, parece que tu... É meio paternal. Isso aí. Os pais explicavam isso em casa. Exatamente. Exatamente. Então, e o que acontece? Hoje, quando eu falo do acesso à informação, a tecnologia é muito boa, mas ela também confunde muito, assim, né? Sim. Tu escuta uma pessoa, sei lá, um influencer que tu super gosta, e ele diz, eu não estudei, eu sou milionário, eu não precisei estudar. Cara, tudo bem. Quantos de milhões que não estudaram e conseguiram 1 milhão, né? É muito poucos, né? E nós estamos tratando, portanto, né, com a Daniela Grolli, psicóloga corporativa, falando sobre evolução da liderança. E a evolução da liderança, Daniela, evoluiu como conceito. Na prática, o quanto disso? Porque como é que tu oferece, por exemplo, esse conteúdo, esse conceito que nós estamos falando dentro da tua atividade profissional? Tu sabe que, Miguel, a gente abriu há um tempo, a gente já tem feito workshops voltados para liderança, a gente já está entrando no 3º ano. E do ano passado para esse, a gente viu uma necessidade de formar líderes. Então, a gente abriu, né? A gente fez um projeto que é a Escola de Líderes, onde a gente... antes tu falou sobre a região, né? A região Caxias, ou Serra, ela é muito peculiar.
a nível de disciplina, de comprometimento, é tudo muito ortodoxo, é muito raiz, o metalúrgico, né? Então, existem características, é um povo muito trabalhador. E quando a gente está na gestão, tem coisas que não tô dizendo que tu não tem que trabalhar, óbvio, né, que tu tem que trabalhar quando tu é líder, mas tu passa a ter um papel muitas vezes diferente de ouvir, de conduzir, de escutar, né, de absorver, de direcionar, que uma vez tu não precisava. Só uma pausa no que tu falaste. Tu falou ouvir e escutar, que são coisas diferentes. Né? Isso aí, exato. Então, às vezes é acolher e às vezes é de fato entender o que a pessoa, né, tá sinalizando. E aí, quando a gente abriu o projeto na Escola de Líderes, na verdade é um projeto que são 8 módulos e é um módulo por mês, onde a gente trabalha conceitos diferentes e que são fundamentais para a liderança atual. Então, a gente vai desde autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação assertiva, feedback, que são competências, eu vou dizer coisas, né, mas são competências, habilidades. Ferramentas Soft que são skills, como eu gosto de dizer. Indispensáveis. Habilidades. Exato, que são indispensáveis hoje para uma liderança. Mas na minha época eu não precisava. Ok, hoje precisa. Por quê? Porque geralmente o líder na empresa, ele foi promovido não porque ele tenha soft skills ou ele tem comportamento, não, porque ele tem uma boa técnica, porque ele está há muitos anos, só que chegou num patamar que ele tem que deixar de ser técnico, dele deixar de ser operacional para gerenciar, para liderar. E aí tu tem que conversar, tu tem que ouvir, tu tem que escutar, né? E aí ele vai gerenciar uma coisa que ele fez, né, operacionalmente a vida toda, e é mais difícil. Muito mais, porque o que é mais... Porque ele vai ser um delegador de funções. Exato, e ele passou a vida inteira operando, e agora ele vai ter que delegar essa operação. E o que é mais confortável? É tu operar o que é o que tu sempre fez. Porque delegar sempre vai gerar, né, uma insatisfação. Muito. Estou falando de liderança, né? E no sentido da insatisfação, você vai ter que administrar o conflito com o nível que você quer chegar. Elogiar sem criticar, né? Porém, contextualizar que aquilo não está o suficientemente bom. Exatamente. E aí, como é que tu ensina um operador que a vida inteira ele operou, e agora ele tem que gerenciar um conflito entre um baby boomer e um geração Z. Sim. Um é comprometido. É o avô e o bisneto. Quase. Exato, basicamente isso. Né? Então, ele passou a vida inteira operando uma furadeira, agora ele lidera um setor de furadeira, e ele nunca precisou ouvir, escutar, né, conversar. E agora ele tem que sentar e dar um feedback, que a pessoa chegou atrasada, que ela não pode chegar atrasada. E manter a segurança do baby boomer, porque o geração Z muitas vezes vai ter razão. Sim, exato. Não, e a gente não pode, porque a geração Z, ela tá, coitada, né? Ela tá massacrada pelo Google. Isso. Ela tá massacrada. Pelo chat GPT. Exato. Tá com medo da inteligência artificial. Exatamente. E aí, claro, a geração Z, ela tem algumas competências, ela tem, né, suas qualidades, mas é uma geração que ela é mais trabalhosa, né? Uma geração mais... ela valoriza coisas muito diferentes do que as outras valorizavam, né? Então, uma coisa não anula a outra. A inovação, ela é importante, mas a estabilidade, em alguns momentos, também ela é. Sim. E não são todas as empresas que têm essa... Né? São algumas, né? Algumas. Talvez as mais longevas, né? Né? Porque tem mais tempo de empresa ou não? Mais Se tiver errado, eu me corrijo. Não. Mas é que sabe o que, Miguel? Todo mundo, que quando a gente fala em geração Z, o que eu acredito, assim, não é nem só a geração Z, assim, porque eu acho que na medida que a geração Z vai evoluindo, ela também vai amadurecendo. Sim. Porque o mercado ensina. Sim. Porque se ele não está parando em lugar nenhum, vai chegar um momento que ele não vai mais ser contratado e ele vai levar tempo para conseguir emprego. Isso é interessante, como na escola de líderes vocês veem a equalização, porque tudo vai estar gerando-se agora, né, o problema. Isso. Já não é novo, né, mas ainda ele está
sendo decantado, Isso aí. estudado, cientificamente, né, calculado. No futuro vai ter uma régua para isso. Isso aí. Né? O própria geração Z, que quer ser feliz na sua profissão, quer saber, bom, mesmo que eu fique 1 ano naquela empresa, eu quero sair bem, porque se eu sair mal, nunca mais eu vou trabalhar em lugar nenhum. Mas é um cálculo que eles não fazem quando eles são jovens demais, com 17, 18 anos. Que eles passam a fazer, talvez com 25, 26, 27, 28, ou quando eles começam a ter dificuldades de conseguir emprego, ou quando eles têm dificuldade de conseguir se estabilizar de novo, e que não é complexo, né? E a gente sabe que pessoas que ganham mais financeiramente, né, que têm essa rentabilidade financeira maior, são pessoas que são mais sólidas, que estão há mais tempo, que criaram uma carreira, porque é uma vida... uma pessoa que não para em lugar nenhum, tu concorda comigo que ela é uma vida vazia? Tipo assim, tu não constrói nada. Não. Então, não constrói relações mais profundas, né? E aí a gente vai para um outro assunto, né? Tu trouxe ali, tu fez uma colocação onde sobre propósito, sobre felicidade, a felicidade no trabalho, um ambiente leve, às vezes nos dá a impressão de que não existe pressão, de que não existe dia ruim no trabalho, de que a gente tem que ser feliz por muitos anos. E, na verdade, a verdade é que momentos infelizes eles vão existir, momentos de pressão, de excesso de trabalho, eles são normais de um ser humano normal. Sim. Agora, essa conotação de que leveza, felicidade no trabalho, eu preciso ser feliz o tempo todo, ela não é verdadeira. Não, ninguém é, né? Mas existe uma confusão em relação a isso, porque eu fico... Rir de tudo é desespero, já disse o Vitor Hugo, né? Que o pessoal pensa que foi o Frejá, mas foi o Vitor Hugo. É isso aí. Rir de tudo é desespero. É desespero. Né? E aí, o que acontece? A gente acaba... Só o Coringa, é loucura, desculpa. Não, mas é isso aí. Às vezes a gente acaba, muitas vezes... eu estou há 1 ano numa empresa, não estou mais feliz. Gente... 1 ano? Tu não tá feliz? Então tu não estava feliz há 12 meses atrás. Sim. É a velocidade da mudança de programação tecnológica. Pois mas eu vou te dizer mas assim, sabe o que eu percebo também? As pessoas, elas têm tanta informação que elas não sabem o que elas querem. É isso, exatamente. E como elas não sabem o que elas querem, o problema não tá nelas, tá no mundo. Sim. E aí isso é imaturo jogar para fora, porque o mundo ele não tem que dar conta das suas necessidades. Quem tem que saber aonde tu quer estar é tu. Quem tem que fazer essa construção é você. A empresa, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, não são eles que têm que construir isso. Isso é individual. Sim. É silencioso. É silencioso. Né? É uma questão de autogestão, sobrevivência psicológica. Só que o excesso da informação, ele traz essa confusão de que o outro tem que me fazer feliz. Não, o outro não tem que te fazer feliz. Não é obrigação de ninguém fazer ninguém feliz. É verdade. Né? E quando isso não acaba, nós temos aí uns minutos, né, para a gente chegar aqui à conclusão dessa ideia, pois eu vou te explorando aqui, já que tu tem assim 1 milhão de expertises aqui, os nossos internautas vão desfrutando também disso. No sentido pedagógico, inclusive, um líder, eu vou fazer a pergunta anterior, porque eu guardei ela aqui e ela me ocorreu nesse momento, que é: quais são as principais reclamações do líder hoje em dia? A gente só falou da geração Z, mas a geração X tem outros tipos de problemas, né? E assim por diante. Eu vivi a minha adolescência nos anos 80. E eu posso ser oriundo de uma família que tinha um negócio próprio ou uma família que teve mais dificuldade. Eu vejo amigos que não tinham, a família era mais difícil economicamente, que conseguiram catapultar-se, organizar-se muito melhor que eu. Que naquele período que eu devia estar me fortalecendo, eu estava vivendo vida de playboy. Sim, exemplo. Perfeito. Entendeu? Na adolescência. E tu não recupera isso com facilidade. Não. E eu tenho muitos amigos da geração X, sim, não sou só eu, né? Que se perderam no caminho, porque perfeito. Era né, Dancing Days, né? Se eu pegar, eu vou te dizer assim, ó, se a gente mapear 10 líderes hoje de outras gerações, a maior reclamação deles vai ser que as pessoas não querem nada com nada.
Que as pessoas que seja da geração X, Y, Z... Generalizadamente. Que as pessoas não querem mais nada com nada. Só que o que acontece também? A colocação elas não querem nada com nada, só que a gente falou até agora que o líder tem que ter e fazer uma série de coisas para que estas pessoas passem a querer algo, Sim, né? Ele tem que ser atrativo no grupo. Então, o líder ele tem que fazer um esforço, ele tem que ter um comportamento que antes ele não tinha. Ele tem que dar motivos para as pessoas ficarem. Quando elas podem ir embora. Me dê motivo. Foi jogo sujo. Eu tinha mais de razão. Então, tudo e nada é nada. Isso, né? Aí. E aí, então é isso. Se tu for. Porque, claro, é mais trabalhoso tu reter, tu dar feedback. E mesmo assim a pessoa vai embora. Então, se eu tiver que colocar se eu for conversar com 10 pessoas, eu tenho certeza que 8 vão me dizer que ninguém tá mais comprometido, que as pessoas não querem mais nada com nada. Só que se eu for falar com o RH vai me dizer que o próprio líder, às vezes, ele precisa se desenvolver. Ele é tóxico, ele acha que o salário eu pago, eu tô pagando, ou tem que... Isso, assim, né? Ele fala alto, ele não dá feedback, ele Então tem uma série de coisas que ele precisa ser humilde, né? Exato, e aí de novo, joga-se a responsabilidade para fora, não para dentro, né? E aí nós já temos líderes de todas as gerações. Todas as gerações. Tem ainda gente que trabalha e está passando a empresa para os filhos, na questão, né, de sucessão também, né? Vocês trabalham com isso também? Sim, a gente faz. Assim, hoje, né, a DG, ela hoje a empresa, né, a DG, ela atua com um ecossistema de soluções para recursos humanos. E uma das atividades, então, a gente tem o recrutamento e seleção, a gente tem a educação corporativa e a gente trabalha com governança corporativa e estruturação de recursos humanos, da área de recursos humanos. Que, na verdade, a mediação de sócios, empresas que estão se profissionalizando, porque o que acontece muitas vezes? Uma empresa, ela começa a crescer e ela começa a ter conflito entre direção, né? Um quer um do jeito, o outro quer do outro. Então a gente faz, no caso, né, sou eu que faço. Então a gente faz a mediação e no momento que tu faz com que essa empresa suba, né, esses diretores subam, tu tem que ter uma liderança que também acompanha essa subida, né? Então a gente também faz essa estruturação de governança, que no caso seria, né, a própria sucessão. Então o pai tá indo embora e o filho tem que subir, né? E às vezes o filho não está pronto. Tem uma série de variáveis que poderiam ser citadas. Né, o pai pode ser irmão, o sócio pode ser um outro qualquer, mas a cultura vai ter que ser refeita, né? Vai ser o filho e o filho do sócio, às vezes, então, o filho e o primo, né, que tu não gosta, e tu vai ter que gerar uma cultura para a empresa. É desafiador, muito, com certeza. Né? E a cultura a cultura é um negócio que ela leva tempo, né, para solidificar, para né, transitar, para solidificar. Então, e eu sempre digo, trabalhar com cultura é um passo para frente, 2 para trás, porque de novo, contanto que as coisas se mexam, né? Não, e tem, além das ferramentas, tem a aceitação de que essa ferramenta é útil, né? Eu posso usar a ferramenta para tirar, né, o joio, mas tirar o trigo, junto o centro de propriedade, né? Que as pessoas têm a vaidade, né? Sou pessoa tal, enfim, e lidar com isso tem que ter psicologia. Né? Não, com certeza. Bastante, né? Com certeza. Muito bom. Quem quiser saber mais sobre este trabalho, né, Daniela, como faz, pode fazer o teu comercial aí. A gente, então, pode estar né, nos contatando e nos seguindo nas redes sociais. Hoje é a DG Recursos Humanos e o meu é Daniela Grolli, @ né, DG Recursos Humanos e @ Daniela Grolli. E quem tiver interessado na Escola de Líderes pode entrar em contato comigo ou, né, com a própria DG ali e a gente apresenta aí a proposta. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Né, quando já eu sempre volto, né, Miguel? Isso é bom, não, é sinal que, né, nós temos aí uma convergência para ajudar também a criar um conteúdo, um contexto interessante. A gente ajuda um pouco, né? Show. A gente ajudamos, né? Nós ajudamos. Obrigada, Miguel. Valeu, muito obrigado. Estamos apresentando, então, Teoria de Tudo, chegando ao final desta edição. Agradecemos a você que está conosco. Vale a pena você voltar e absorver este programa, né, e tire aquilo que for bom, aquilo que não for útil para você, né, como diz o ditado,
você descarta. Muito obrigado, um abraço, é o Teoria de Tudo. Meus alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa